agora aparece um novo apoio no Partido Democrata a Kamala Harris para que seja ela a candidata do partido à presidência dos Estados Unidos. O primeiro a anunciar esse apoio foi o próprio Joe Biden, quando desistiu de concorrer. Antes de falarmos um pouco sobre a decisão de Biden, é bom notar que, além de Nancy Pelosi, que a essa altura já não é um apoio dos mais relevantes, mas aqueles que eram apontados como também interessados na vaga, né, e que foram citados desde o momento em que Biden, depois do debate, passou a ser pressionado a renunciar. Uma denúncia de condição inadequada, com palavras utilizadas de maneira cautelosa, com eufemismos. Mas essa campanha foi desencadeada quase como uma denúncia de que Joe Biden estava levando o partido à derrota inexorável, inevitável, e que ele poderia abrir mão. Essa campanha começou com bilionários, com doadores. Não porque se interessem pela saúde de Joe Biden, não porque se interessem pela capacidade de Joe Biden, até porque viam-no como um tutelado. E não viam problema de ele permanecer 4 anos. Só que quando enxergaram a quase inviabilidade eleitoral de Biden depois do debate, decidiram fechar os cofres. Mas não é só isso, não é só o dinheiro. Até porque já há muito dinheiro na campanha. Esse dinheiro é muito importante nas primárias. Mas os cofres do partido já estão abarrotados. Só que essa gente não coloca só dinheiro. Essa gente tem influência política. E tem uma influência não sobre governos e parlamentos apenas, mas sobre o Estado. Sobre as diretrizes externas, militares. E foi essa gente que disse: Biden, caia fora. E aí, claro, os porta-vozes dessa gente, inclusive Nancy Pelosi, passaram a atacar sem assombro, sem qualquer receio, a candidatura do Joe Biden, até que ele desistiu. Kamala Harris, mas é bom lembrar, hein, que além da Nancy Pelosi, que, repito, hoje é um apoio irrelevante, mas há apoios importantes, porque vem de gente que, em tese, concorreria com a Kamala Harris. A Gretchen Whitmer, governadora de Michigan, o J.B. Pritzker, que é governador de Illinois, e o Joe Manchin estava voltando para o partido para disputar a candidatura. Parece que agora só o Robert Kennedy Jr. trabalha com essa expectativa de voltar, deixar de ser candidato independente para disputar o que ele espera aconteça, para disputar uma votação dos delegados, entre os delegados. Aqueles que foram escolhidos nas primárias do partido. E, claro, com a participação de superdelegados, que têm voto qualificado, e da elite partidária. Então, o Robert Kennedy Jr. disse que, se isso não acontecer, ele permanece como candidato independente. Mas provavelmente isso não vai acontecer, e se acontecer ele não vai ganhar. Ele não tem voto dentro do partido para ganhar. Mas a
Kamala Harris é até constrangedor o embate que haverá, se ela for escolhida, entre a Kamala Harris e os grandes controladores do partido e do Estado. Kamala Harris, ela tem uma carreira importante como procuradora, ela foi eleita senadora pela Califórnia, e há uma entrevista dela, feita tempos atrás, em que o entrevistador pergunta para Harris, afinal de contas, como ela relaciona o trabalho profissional dela como procuradora, como professora e agora como política, com as crenças dela, não é? E ela diz então que o Deus em que ela sempre acreditou é um Deus amoroso, um Deus que nos pede para servir os outros e falar pelos outros, especialmente aqueles que não são ricos ou poderosos e não podem falar por si próprios. E ela diz que pode traçar a crença, a sua crença, na importância do serviço público ao aprender a parábola do bom samaritano. Essa parábola é bíblica, foi contada por Jesus, né? E é extraordinária, porque os samaritanos eram desprezados em Judá, por tudo que havia acontecido lá em, como eles diziam na época, Samaria, né? Que depois nós chamamos de Samaria, mas que vem da cidade de Semer, e por isso Samaria. E havia um desprezo pelos samaritanos, aqueles de Samaria. E alguém é atacado, assaltado na estrada, fica ali ferido, entre a vida e a morte, mais para a morte. E passa um levita e não liga. Passa um sacerdote e não liga. Vai embora. E passa um samaritano, aquele que é desprezado, né? Aquele que era visto como representante de uma região que não merecia o respeito. E o samaritano socorreu o homem, o levou para um lugar, para uma hospedaria. Tinha de viajar, então deixou todas as despesas pagas. E o homem foi salvo pela ação do samaritano. E é essa parábola que Kamala Harris diz que é um ensinamento elementar para ela. E diz que os nossos vizinhos não são apenas aqueles que vivem em nosso CEP, mas incluem o estranho também. Essa parte da entrevista nos dá uma ideia de um pouco de Kamala Harris, porque ela, em alguns momentos, ela tem um pouco da chamada esquerda hegeliana, né? Uma das derivações do pensamento de Hegel. Mas ela tem também alguma coisa daquilo que virou o Partido Democrata com Franklin Delano Roosevelt. Só que, politicamente, Kamala Harris tem se sustentado numa face ruim do Partido Democrata, que é a face marcusiana, né, do Herbert Marcuse. Então, ela é complexa. As pessoas são complexas. Mas não há a menor dúvida de que em qualquer dessas categorias ela carrega uma grande dose de idealismo no sentido hegeliano. E o que ela vai enfrentar? Se ela for escolhida pelo partido, e tudo indica será escolhida pelo partido, já se discute quem ela pode
apontar para ser o vice na chapa. Mas a Kamala Harris, se eleita presidente dos Estados Unidos, imediatamente haverá um trabalho para que ela se comporte como uma tutelada. Que todas as suas ideias, tudo aquilo que a move, inclusive a formidável parábola do samaritano, tudo isso deverá ficar na gaveta. Ela pode abrir a gaveta quando estiver em casa, mas não no salão oval. E Kamala Harris, até por um notório desconhecimento em questões internacionais, ela tem apoiado abertamente, sem restrições, uma política criminosa. O Biden não é só outra geração. O Biden, ele representa um momento de transição no Partido Democrata. Quando o partido começava a abandonar Roosevelt, e o último representante do caminho aberto por Roosevelt foi Jimmy Carter, e o Biden representa uma espécie de transição entre aquele momento e a fase da degradação do partido que foi iniciada por Bill Clinton. Uma degradação feroz, em várias direções. O Biden, há uma música dos Beatles, ela foi composta pelo John Lennon, lá sempre está Lennon e McCartney, era um contrato, né? Se um fazia a música, os dois assinavam. Algumas eram de fato a autoria dos dois, algumas tinham partes distintas, cada uma feita por um deles, como o caso lá de A Day of Life e tal. Mas tem uma música que é Bungalow Bill, que muita gente interpretou como sendo uma espécie de protesto contra um caçador americano que matou um tigre. Mas muitos interpretaram como uma música que tinha como endereço de sua letra o governo dos Estados Unidos. Então ele pergunta na música, o Bungalow Bill, o que você matou hoje? Quem você matou hoje? Em determinado momento ele fala do americano teimoso e estúpido. Né? Uma coisa meio estereotipada, né? Os ingleses alimentam certos estereótipos do gênero em relação aos americanos. Mas o Biden, isso tinha a ver na época com Lyndon Johnson, como teve com Nixon, o republicano, e o Biden, ele traz muito dessas características do poder dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que, desde que embarcou no governo Obama para ser o vice-presidente, na chapa de Obama na eleição de 2008, ele passou a trafegar também naquele mundo que era bem menor do que hoje, dos marcusianos, da esquerda marcusiana. E que também miseravelmente traiu o próprio discurso, que já era um discurso falho, como tudo da parte final da obra de Marcuse, traiu tudo para apoiar a guerra na Ucrânia, para apoiar a política externa criminosa do governo Biden, um governo acelerado. E tanto a Kamala, quanto a OC, quanto outros no partido, e até independentes, se tornaram coniventes, cúmplices dessa política acelerada do governo Biden, que na verdade ganha uma expressão maior pelas circunstâncias do momento, duas guerras, o massacre em Gaza, a guerra na Ucrânia, e além das ações permanentes de desestabilização que os Estados Unidos fazem no mundo, hoje, principalmente na África,
além de assassinato de lideranças de movimentos considerados hostis pelos Estados Unidos. E Kamala Harris foi engolida por esse Estado profundo, que fez de Biden um tutelado e quer dela fazer, se eleita, uma tutelada. Mas e o Trump? Já dissemos aqui, Trump e Biden servem ao mesmo senhor. Mas o Trump, no governo dele não houve guerras. Ora, o Trump não modificou uma palha do cenário que resultou do golpe de Estado na Ucrânia em 2014. Ele tomou posse em janeiro de 17, foi eleito em 16, e só aprofundou a crise que em 2022 teve como resultado a invasão do território ucraniano pela Rússia. Ele queria uma invasão do território da Venezuela para derrubar o governo, mas, até para manter coerência com o discurso de América, deve se interessar só pela América, e quando ele fala América, ele está falando dos Estados Unidos. Ele queria terceirizar uma ação militar contra o governo da Venezuela. Levou à enésima potência a criminosa política de bloqueio contra Cuba, as sanções contra a Venezuela e contra o Irã, que só atingem as pessoas, os mais pobres desses países. Provocam privação, dor, desemprego, miséria, sem atingir de fato o poder, sem desestabilizar o poder nesse país. O Trump serve ao mesmo senhor servido pelo Biden. O Partido Democrata, ele teve 4 momentos distintos na sua história. O Partido Democrata era o partido mais reacionário do mundo. Na primeira metade do século XIX, Partido dos Escravocratas, dos senhores de escravos no sul dos Estados Unidos. Era o Partido do Sul. E havia um partido liberal que também se dividiu em relação à questão da escravidão, e aqueles que eram contra a escravidão fundaram o Partido Republicano, inclusive Abraham Lincoln. O Partido Democrata continua, e aí já há uma espécie de unipartidarismo, um reacionarismo bipartidário, portanto um unipartidarismo de republicanos, porque aí o Partido Republicano de Lincoln vai desaparecendo e dando lugar ao Partido Republicano dos magnatas do Norte, que se enriqueceram com a vitória na Guerra Civil e passaram a exigir mudanças ideológicas no Partido Republicano. E aí, ambos se tornam partidos que atacam os movimentos operários, que atacam as organizações operárias, populares, camponesas. Ambos os partidos. A grande crise do final da década de 20 do século passado traz a saída dos republicanos e a eleição de Roosevelt. E até pelas circunstâncias, mas também pelo que pensava, ele não mudou suas ideias por causa da crise. Mas ele foi o cara capaz de apresentar alternativas para o eleitor, foi eleito e transformou o Partido Democrata. Transformou.
O Partido Democrata se aproximou de algo parecido à maneira dos Estados Unidos, mas de algo parecido com a social-democracia. Ele adotou ideias de Keynes no sentido de um Estado induzindo produção, induzindo geração de emprego com grandes construções. Claro que o emprego só é zerado com a Segunda Guerra. Ficou 4 mandatos, o único na história, tanto que nos anos 50 eles mudaram a Constituição. Hoje alguém só pode ter 2 mandatos, consecutivos ou não. Só pode ter 2 mandatos. Por isso que o Trump pode tentar, porque ele só teve 1. O Obama não pode, porque teve 2. O partido muda depois do assassinato de Kennedy. Apesar da aprovação da Lei dos Direitos Civis, Lyndon Johnson não era Roosevelt. Lyndon Johnson aprofundou a guerra no Vietnã. E o último democrata que expressava a mudança feita por Roosevelt foi Jimmy Carter. Depois da das 2 avassaladoras vitórias de Reagan, Bill Clinton, que substitui o Bush pai sucede ao Reagan, mas não é reeleito, até porque estava doente, etc. Bill Clinton ganha, mas leva o Partido Democrata para algo muito parecido com o reaganismo. Assume bandeiras republicanas, como fez Tony Blair com o Partido Trabalhista na Grã-Bretanha. A mesmíssima coisa. Tony Blair emulou Bill Clinton. E Clinton traz outra fase para o partido. Abre as portas. Não ele, mas os plutocratas que controlam os 2 partidos. E que sabem que eles podem guerrear internamente a respeito do aborto, a respeito de questões energéticas. Pode extrair petróleo, não pode extrair petróleo. Libera maconha, não libera maconha. Legislação mais restritiva ou menos restritiva em relação a armas. Podem brigar à vontade. O que eles não podem e não fazem, nenhum dos 2, é contrariar a política externa, a política imperial, os interesses externos. E não só da indústria bélica, mas interesses que são militares, políticos, econômicos, financeiros, culturais e estratégicos. Obviamente, essa gama de interesses é porque é um império. Então você tem uma gama vasta de interesses no mundo. Porque tudo isso é industrializado. A cultura, as armas, a influência política, o controle financeiro da atividade econômica global. Disso, nenhum deles pode se afastar. Podem brigar internamente. Tanto que o Partido Democrata perdeu sua base sindical, que era fortíssima desde Roosevelt, deixou de ser o partido do cinturão industrial, e essa gente ficou ali deserdada, e foi onde um populista como Trump agiu, percebeu que aquela gente estava precisando ouvir algo. E ele diz, vamos reindustrializar, vamos trazer de volta o capital que foi para a China, para a Indonésia, para a Índia. Não vai trazer. Embora, claro, a economia interna dos Estados Unidos seja a maior do mundo. Mas esse capital, que tornou-se global, não volta por causa de um chamado ao fazer a América grande outra vez. E a 4ª fase do Partido Democrata, ela tem isso. Ela tem um espaço, um parque de diversões para os marcusianos, com suas bandeiras, com suas bandeirinhas, mas é, tanto quanto o Partido Republicano, um servidor
da plutocracia que governa o país mais rico da história da humanidade. E militarmente mais poderoso da história da humanidade. Então, Kamala Harris, se escolhida pelo partido, se eleita presidente, enfrentará desafios gigantescos para não ser uma mera tutelada, uma face apenas, naquele momento adequada, para manter esses interesses. Ou não se esquecer, mesmo no Salão Oval, do que disse Jesus sobre o samaritano, meu caro Ronald Gimenez.